O que faz uma pessoa ser fora de série? É isso que o Gladwell, nosso autor, busca nesse livro, Outliers. E é muito interessante porque também tem, além de algumas percepções, métricas quantitativas que ele conseguiu para mostrar por que existem pessoas fora de série. Alguns fatores dependem das pessoas, outros não. E é justamente nisso que a gente vai destrinchar nesse vídeo. Tem uma ideia que também o talento nato e o esforço individual são o que rege essas pessoas. Mas tem outros fatores que também contribuem muito. Um dos exemplos é a questão da oportunidade. Por exemplo, o ano de nascimento de uma pessoa pode acarretar drasticamente na sua trajetória. O exemplo que ele usa no livro é sobre jovens que praticam rock canadense, porque são separados por ano. Por exemplo, eu estaria meio ruim nessa história porque eu nasci em dezembro de 99. Uma pessoa que pratica o mesmo esporte, que nasceu nos primeiros dias de janeiro, teria quase um ano de diferença em mentalidade e estrutura física. Ou seja, ele tem uma vantagem natural em cima do seu competidor. É lógico, tem outras variedades que não necessariamente esse jogador mais velho será melhor, mas a probabilidade é que ele se destaque. Outra coisa é a regra das 10.000 horas. Bill Gates, próprio Beatles, Bill Gates, o tanto que ele programou antes de criar a Microsoft, antes dele abandonar Harvard, foi mais de 10.000 horas. Então, as pessoas notáveis em suas áreas têm horas e horas, 10.000 horas. Se eu não me engano, 3 horas por dia daria uns 10 anos. É uma coisa muito absurda essa experiência que demora a atingir a perfeição, quase perfeição, na sua área. E a questão dos gênios é uma coisa interessante, mostra justamente que o QI não define muita coisa. Certo, QI ajuda, uma pessoa que tem 90 de QI para uma pessoa que tem 120 tem uma certa diferença cognitiva. Mas a partir do 120 não tem tanta diferença. Tanto que as habilidades que contam são outras habilidades, não são habilidades só técnicas. O exemplo até mesmo que tem é do próprio Oppenheimer, que tinha outros cientistas com QI maior do que o dele, mas por suas habilidades sociais e o contexto, né, que ele se portou, foi perfeito para que ele, por exemplo, fizesse o projeto Manhattan, né, sobre a bomba atômica. Enquanto tinha colegas dele com QI muito maior, só que não tinha todo esse contexto. Isso é uma coisa muito interessante. E até mesmo da questão do conceito cultural, capital cultural, né, é uma coisa muito interessante. Porque, tipo, quando você nasce numa família bem estruturada, com certo capital financeiro, você está passos à frente de outros que não têm. Mas só isso não é suficiente, entendeu? Aí você fala, João, é desvantagem. Tudo bem, a vida não é justa. E pergunte, se você tiver a oportunidade de dar essa vantagem para o seu filho, você não daria? Se você não teve? Obviamente que sim. Então, uma criança, ela tem algumas vantagens quando ela nasce em ambientes bem estruturados, tem os melhores tutores, e além de tudo, não é só disso. Quando os pais têm uma mentalidade aberta, uma mentalidade até mesmo às vezes empreendedora, quando o filho vive num ambiente muito fechado, muito rígido, dificilmente essa criança não será rígida e ela terá dificuldade de explorar. Então, incentivar a curiosidade no filho é algo que pode fazer sim ele ser uma pessoa fora de série. Os pais estão diretamente ligados nas trajetórias de vários caras que são espetaculares. Um exemplo muito válido que não está no livro é a mãe do Elon Musk, que tem filhos que são muito bem-sucedidos por causa do seu método de criação. E até mesmo quando uma pessoa vem de baixo, ela consegue ter uma percepção até diferente da vida. E ela consegue entrar em nichos de mercado que alguém que tem pais ricos talvez não enxergaria. Aí entra mais uma vez a função empreendedora de achar oportunidades de lucros que outros não acharam antes. Aí vamos
falar justamente do Joey Flom, que ele fala 3 coisas da sua vida. Ele era filho de imigrantes, pobre, mas ele viu oportunidade de mercado em fusão e aquisição, foi para cima e teve um enorme sucesso, né. Então, ele fala muito também da questão da origem do contexto familiar, por mais que eles eram pobres, ele sempre trabalhou muito duro, né? E filhos de imigrantes judeus, que querendo ou não, a gente repara até mesmo, pelo menos é uma percepção que eu tenho que parece que os judeus eles se portam muito bem, eles conseguem ver oportunidades muito bem, o contexto familiar dá sempre um suporte para eles. Isso é uma coisa que talvez mude na vida da pessoa, né? Que entra no contexto familiar, que é muito importante. E a outra é a prática intensa e o foco. Então, tipo assim, quando você se dedica a uma especialidade única, você consegue ser melhor do que a maior parte do mercado. Por exemplo, eu me especializei em seguro de vida. Te garanto que eu consigo prestar uma consultoria melhor do que 95% tranquilamente do mercado e olha que eu tenho pouca idade. Então é muito questão do estudo, da prática e da vivência. Querendo ou não, você estar respirando aquilo, ter tesão pelo que você faz é uma coisa extremamente importante. Então, a gente tem que analisar também onde que a pessoa nasce, né? Às vezes, um contexto de um lugar, uma família desestruturada, um lugar, um país desestruturado. Então, você imagina, a pessoa pode se esforçar, ser brilhante, mas nasceu na Coreia do Norte, fudeu. Então, é basicamente isso. Então, a questão também, ela não é só do local, também tudo influencia, o local que você nasceu, as oportunidades que você tem, não que você tem, mas também que você aproveitou. É, a gente pode também, em contexto familiar, pode falar de todas essas questões internas, mas elas sempre podem ser superadas por uma questão de eu vou fazer. O desempenho da pessoa, uma pessoa pode nascer na melhor família e tal, e ser expoente em outra área. Exemplo, ninguém nasce sabendo matemática. Matemática são horas e horas e horas de desempenho, de análise, de teste, de exercício, exercício, exercício. E sempre cai naquela regra das 10.000 horas. É incrível, independente da área que você esteja, você vai ser o cara depois de fazer repetidamente, analisar, analisar, analisar. Então, você imagina, por exemplo, um PhD em matemática, quantas horas de livros, exercícios ele passou fazendo. E eu te garanto que não tem talento natural. Às vezes ele tem uma cognição melhor que facilita. Mas mesmo assim, se ele não trabalhar isso, vai valer de nada. E o último capítulo fala sobre o sistema de educação KIPP, que atende os estudantes de baixa renda dos Estados Unidos. Tem até a aluna Marita, né, exemplificado como uma combinação de oportunidade educacional intensivas e suporte para transformar vidas. Então, sim, essas oportunidades que alguns jovens têm transformam vidas, né? Então, esse é um livro que desafia a ideia tradicional que o sucesso é apenas uma questão de talento. Não, não. Talento é 1%, 99% transpiração, 1% inspiração. Este livro nos lembra que não é sobre só quem nós somos, mas também onde estamos. Se nós encaramos uma grande crise como o 29, ou se nós tivemos uma grande oportunidade de um fator de uma década de crescimento, igual teve a melhor década, né, que se teve foi ali Rockefeller, Carnegie, JP Morgan, Ford, Vanderbilt. Então, até aonde, quando você nasce, pode influenciar na sua trajetória. Mas ser fora de série, basicamente, nem todo mundo consegue. Às vezes não é culpa da pessoa por não conseguir, mas todos que conseguiram teve também um fator individual muito grande, além de um fator externo que ela não controla. Então é isso, espero que tenham gostado. Recomendo a leitura, sim. É um livro que
Achei tranquilo, é um livro, até o audiobook dele é muito interessante de se ouvir. Dá tranquilamente, academia, carro. E até a próxima. Faltam mais 2 vídeos para eu gravar.